Quem é que não se lembra da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul? A primeira e única até aqui em continente africano. Vuvuzelas, Espanha campeã, Brasil caindo diante da Holanda, Shakira cantando Waka Waka Ei Ei e a famosa Jabulani, na voz do Cid Moreira. A África do Sul é um país que tem uma peculiaridade muito interessante, pois possui 3 capitais. Pretória, que é a capital executiva, Bloemfontein, que é a capital jurídica, e a Cidade do Cabo, que é a capital legislativa. Todas, inclusive, sediaram jogos da Copa do Mundo. Foi na Cidade do Cabo que nasceria aquele que, pelo menos até aqui, o maior goleador da história da seleção sul-africana de futebol, e que foi uma figura vitoriosa no futebol europeu, principalmente com as camisas do Ajax, da Holanda, e do Porto, de Portugal. É claro que eu estou falando do ex-atacante Benny McCarthy. Se você quiser conhecer essa história, continua neste vídeo até o final. Espalhe esse link em todas as suas redes sociais, que eu vou te contar depois da vinheta. Foi na Cidade do Cabo que no dia 12 de novembro de 1977 nasceu Benedict Saul McCarthy, o filho do casal Dudley e Dora McCarthy, que teve mais 3 filhos, sendo um deles uma menina. Tanto Benny quanto seu irmão Jeremy souberam driblar o ambiente hostil, socialmente falando, do bairro que viveram e se tornaram jogadores de futebol, chegando seu irmão Jeremy a atuar na seleção sul-africana em 99. Até antes dos 16 anos de idade, Benny McCarthy jogou em 2 clubes amadores da sua cidade, o Crusaders e o Young Pirates, até que aos 17 anos assinou seu primeiro contrato profissional no hoje extinto time do Seven Stars, também da Cidade do Cabo. O Seven Stars se fundiu a outro clube da cidade, o Cape Town Spurs, e juntos formaram um clube que seria uma filial do Ajax da Holanda, o Ajax Cape Town. Benny McCarthy foi convocado para defender a seleção sul-africana sub-20 em 1997, que em 1997 disputaria o Mundial Sub-20 que seria jogado na Malásia. E a África do Sul foi sorteada dentro do grupo B, ao lado do Brasil, da França e da Coreia do Sul. A África do Sul empatou em 0-0 diante dos sul-coreanos, perdeu de 2-0 para o Brasil e perderam de 4-2 diante dos franceses, resultados que fizeram a África do Sul ficar na terceira colocação do grupo e ser eliminada ainda na primeira fase. Porém, o futebol mostrado por McCarthy despertou o interesse do Ajax da Holanda, que o contratou e logo em sua primeira temporada 97-98 ajudou o Ajax a conquistar o título do campeonato holandês após encerrar o campeonato com 17 pontos de vantagem sobre o vice-campeão PSV Eindhoven. Houve também a conquista da Copa da Holanda, com o Ajax vencendo na final o PSV por 5-0. Na temporada seguinte, 98-99, apesar dos gols de Benny McCarthy, o Ajax ficou muito aquém do esperado, pois além de amargar uma ingrata sexta colocação, o que o fez pegar a última vaga para a Copa da UEFA, ainda teve que assistir o Feyenoord ficar com a taça de campeão. Mas nem tudo foi perdido. McCarthy conquistaria mais uma vez com o Ajax o título da Copa da Holanda, dessa vez vencendo na final o Fortuna Sittard por 2-0. Ainda em 97 estreou com a camisa da seleção principal da África do Sul, em um amistoso diante da Holanda, e no ano seguinte defendeu seu país na Copa das Nações Africanas, que naquele ano foi jogada em Burkina Faso. Os sul-africanos empataram com Angola em 0-0, empataram com a Costa do Marfim em 1-1 e venceram a Namíbia por 4-1, 4 gols de Benny McCarthy. Nas quartas de finais, venceram o Marrocos por 2-1, 1 gol de McCarthy. Nas semifinais, venceram a República Democrática do Congo por 2-1, 2 gols de McCarthy. Entretanto, na grande final, perderam para o Egito por 2-0, ficando com o vice-campeonato. 1998 também foi ano da Copa do Mundo, realizada na França. Os sul-africanos perderam para a França por 3-0, empataram em 1-1 com a Dinamarca, gol de McCarthy, e empataram com a Arábia Saudita em 2-2, resultados que causaram a precoce eliminação dos sul-africanos. Para a temporada 99-2000, aceitou o convite para jogar o Campeonato Espanhol, defendendo a camisa do Celta de Vigo, onde permaneceu por 2 temporadas. Na primeira, ajudou o Celta de Vigo a ficar na 7ª colocação, garantindo uma vaga na extinta Copa Intertoto. Vale lembrar que naquele ano o título ficou com o Deportivo La Coruña, atualmente na 3ª divisão. A Copa Intertoto era uma Copa estranha,
reunia algumas equipes que não haviam conquistado vaga nem na Liga dos Campeões e nem na Copa da UEFA. E não tinha o objetivo de indicar um campeão, e sim classificar 2 ou 3 equipes para a próxima Copa da UEFA, sendo que os 3, ou 2 no caso, seriam declarados campeões daquele ano. O Celta de Vigo foi um dos campeões desse torneio em 2000. Primeiro eliminou o Pelister da Macedônia do Norte com 2 vitórias, 3-0 na Espanha, com McCarthy fazendo 2 gols e 2-1 na Macedônia. Em seguida eliminou o Aston Villa da Inglaterra, também com 2 vitórias, 1-0 na Espanha, gol de McCarthy, e 2-1 na Inglaterra, 2 gols de McCarthy. Na fase final, o Celta de Vigo superou os russos do Zenit de São Petersburgo, com vitória por 2-1 na Espanha e empate em 2-2 na Rússia, com McCarthy fazendo um dos gols. O Celta de Vigo foi campeão, garantindo vaga na Copa da UEFA, situação similar à dos outros 2 campeões, a Udinese da Itália e o Stuttgart da Alemanha. Na temporada 2000-2001, o Celta de Vigo encerrou o Campeonato Espanhol na 6ª colocação, garantindo vaga direta na Copa da UEFA. No segundo semestre de 2001, Benny McCarthy seria emprestado ao Porto de Portugal, onde seria muito bem recebido pelo treinador José Mourinho. Porém, os Dragões encerraram a temporada 2001-2002 do Campeonato Português apenas na 3ª colocação, garantindo vaga na Copa da UEFA, e tiveram que ver o título ficar nas mãos do Sporting, do na época jovem Cristiano Ronaldo. Na temporada seguinte, 2002-2003, voltou ao Celta de Vigo, que encerrou o Campeonato Espanhol na 4ª colocação, à frente inclusive do Valência e do Barcelona, garantindo vaga na 3ª fase de qualificação da Liga dos Campeões da Europa, uma fase antes da fase de grupos. 2002 foi ano de Copa do Mundo na Coreia do Sul e no Japão, e mais uma vez, McCarthy estaria integrado à sua seleção. A África do Sul empatou com o Paraguai em 2-2, venceu a Eslovênia por 1-0 e perdeu para a Espanha por 3-2, tendo ele marcado um dos 2 gols da seleção do seu país. McCarthy é o maior artilheiro da seleção da história da África do Sul, com 31 gols marcados, 2 a mais que Shaun Bartlett. Viria então a temporada 2003-2004, e McCarthy assinaria contrato definitivo com o Porto, iniciando aí uma trajetória muito vitoriosa. Naquela mesma temporada conquistou o título do Campeonato Português ao encerrar na 1ª colocação com 8 pontos de vantagem sobre o vice-campeão Benfica, e de quebra ainda foi o artilheiro do campeonato com 20 gols marcados, ao lado de feras como Vitor Bahia, Nuno Valente, Costinha, Maniche, além dos brasileiros Deco, Carlos Alberto e Derlei. McCarthy ajudou o Porto a conquistar o título da Liga dos Campeões da Europa. Os Dragões se classificaram em segundo em seu grupo, com 11 pontos, 3 a menos que o líder Real Madrid, deixando pelo caminho os franceses do Olympique de Marselha, com 4, e os sérvios do Partizan, com 3. O sul-africano nesta fase de grupos marcou os 2 gols da vitória do Porto por 2-1 sobre o Partizan. Nas oitavas de finais, o Porto eliminou o Manchester United com vitória em Portugal por 2-1, 2 gols de McCarthy e um empate em 1-1 na Inglaterra. Nas quartas, a vítima foi o Lyon, com vitória em Portugal por 2-0 e empate em 2-2 na França. Nas semifinais, o Porto despachou o Deportivo La Coruña, com 0-0 em Portugal e vitória na Espanha por 1-0. A grande final foi jogada em Gelsenkirchen, na Alemanha, e o Porto de McCarthy venceu por 3-0, faturando o troféu da Champions. No final do ano, Benny McCarthy foi campeão do Mundial de Clubes após o Porto superar em Yokohama, no Japão, o então campeão da Libertadores, o Once Caldas da Colômbia, por 8-7 nos pênaltis após empate sem gols no tempo normal, tendo o sul-africano convertido uma das penalidades. McCarthy ainda conquistaria o bicampeonato da Supertaça Cândido de Oliveira, o equivalente à Supercopa de Portugal, um jogo entre os campeões do campeonato e da Taça de Portugal. Em 2003, o Porto venceu o União de Leiria por 1-0 e em 2004 venceria o Benfica também por 1-0. Em 2004-2005, o Porto perderia o título do Campeonato Português para o Benfica, mas na temporada seguinte, 2005-2006, McCarthy acrescentaria mais 2 títulos à sua carreira. O Porto foi campeão português ao encerrar em primeiro com 7 pontos de vantagem sobre o Sporting e venceria também a Taça de Portugal, ao vencer o Marco por 1-0, o Naval por 2-1, o Marítimo por 2-1, 2 gols de McCarthy, o Sporting por 5-4 nos pênaltis após empate em 1-1 no tempo normal, tendo sido o gol de empate do Porto marcado por Benny McCarthy, e na final o Vitória de Setúbal por 1-0. Os 3 gols marcados lhe renderam o posto de artilheiro da competição. Em 2006,
Benny McCarthy aceitou o convite para jogar a Premier League, defendendo a camisa do Blackburn. Lá ajudou o time a conquistar o 10º lugar na temporada 2006-2007, conquistando vaga para jogar a Copa Intertoto. Um 7º lugar na temporada 2007-2008, mais uma vez entrando na Intertoto, e um 15º lugar na temporada 2008-2009. Começou a temporada 2009-2010 no Blackburn, mas em janeiro de 2010 foi contratado pelo West Ham. O clube londrino não foi muito bem, ficando na 17ª colocação nesta temporada, apenas uma acima da zona de rebaixamento. Mas em 2010 e 2011 não teve jeito. O futebol do sul-africano não foi suficiente para livrar o time da degola, e o West Ham foi o último colocado, obtendo apenas 7 vitórias em 38 jogos. Como bom filho a casa torna, McCarthy resolveu voltar para a África do Sul, acertando um contrato de 2 temporadas com o Orlando Pirates. Defendendo a camisa do time da cidade de Joanesburgo, McCarthy conquistou logo em seu primeiro ano o título do Campeonato Sul-Africano da temporada 2011-2012 com o Orlando Pirates, encerrando 2 pontos à frente do vice-campeão Moroka Swallows. Ainda em 2011, levou o Orlando Pirates à conquista da Copa da África do Sul, quando seu time venceu na final o Kaizer Chiefs. Na temporada 2012-2013, o Orlando Pirates ficou em terceiro no Campeonato Sul-Africano, tendo o título ficado com o Kaizer Chiefs, e Benny McCarthy resolveu pendurar as chuteiras aos 35 anos de idade. Passou a viver em Edimburgo, capital escocesa, até que em 2015 aceitou o convite para ser auxiliar técnico e treinador das categorias de base do Hibernian, tradicional time da Escócia, por uma temporada. Em 2016 foi contratado para exercer a mesma função no St. Truiden, da Bélgica, onde também passou uma temporada. Mas como bom filho a casa torna, parte 2, e com experiência internacional na área técnica, McCarthy assinou o contrato em 2017 para ser o treinador do Cape Town City, time da Cidade do Cabo, e que disputaria a primeira divisão sul-africana, vindo a exercer o cargo até 2020, quando acertou o contrato com o AmaZulu, também da primeira divisão sul-africana, clube no qual trabalha pelo menos até hoje, em 2022. Bem pessoal, a intenção do vídeo de hoje era falarmos sobre a carreira do ex-jogador sul-africano Benny McCarthy. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!